Durante mais de 20 anos, meu marido foi ao banco todas as quintas-feiras sem falta, como se sua vida fosse marcada por um relógio invisível. Nunca perguntei o porquê. Eu confiava nele com a minha vida, com as minhas economias e com cada centavo que entrou nesta casa durante décadas. Pensei que ele estava guardando dinheiro para o nosso futuro, ou talvez ajudando algum familiar ou pagando algo que eu não precisava saber. Eu fui ingênua. Quando ele morreu na semana passada, descobri a verdade e senti o sangue gelar nas minhas veias. O homem com quem compartilhei a cama durante quase toda a minha vida adulta levava uma vida dupla, cuidadosamente registrada em uma pequena caderneta azul. E esse segredo estava prestes a destruir tudo o que eu achava que sabia sobre a minha família. Antes de te contar o que estava escrito naquele caderno e como terminei fazendo com que meu próprio filho desejasse não ter nascido, peço que se inscreva no canal. Se você já sentiu aquele nó no estômago que aparece quando sabe que alguém próximo está mentindo para você, deixe o seu like neste vídeo. Me conte nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu me chamo Lúcia Ramos e tenho 80 anos. Fui mãe, sim. Mas também fui mulher de obra, capacete, botas e planta baixa. Passei minha vida inteira sustentando este lar, contando moedas, esticando o dinheiro, cuidando de cada detalhe como quem cuida de uma casa para que ela não desmorone. Eu aprendi a reconhecer uma rachadura nos alicerces muito antes de toda a estrutura cair. Só que desta vez, a rachadura estava dentro da minha própria família. Mas naquela tarde de chuva no cemitério Bosque das Acácias, eu não vi a maior de todas as rachaduras. A água caía em lençóis, transformando a terra vermelha em um lamaçal escorregadio ao redor da sepultura recém-aberta. Fiquei olhando o caixão de mogno onde jazia meu marido, Tomás. Eu queria chorar. Queria cair de joelhos e gritar para o céu cinzento. Mas não consegui. Estava dormente, como se todos os circuitos do meu corpo tivessem sido desligados. Permaneci imóvel como uma estátua, apertando com tanta força o cabo do meu guarda-chuva preto que meus nós dos dedos ficaram brancos. Ao meu lado estava meu filho Diogo. Ele tem 62 anos e trabalha em um cargo de comando médio em uma empresa de logística na capital. Naquela manhã, ele estava dando um show. Soluçava alto, os ombros sacudindo, secando os olhos repetidamente com um lenço de seda. Para quem olhasse, era a imagem perfeita de um filho arrasado pela dor. Mas eu passei a vida segurando esta casa. Aprendi a olhar os detalhes, os pontos de tensão, e vi algo que não se encaixava. Cada vez que Diogo levava o lenço ao rosto, sua mão esquerda ajustava o punho da camisa. Puxava a manga do paletó preto o suficiente para deixar o pulso à mostra. Então, aparecia um brilho dourado. Não era qualquer relógio. Era um Rolex Submariner de ouro maciço. E eu sei o valor das coisas. Aquele relógio custa fácil mais de R$300. 000. FIQUIOLHANDO VINDO COMACHUVASCORIASSOBRIOSILOSDOURADOS DOGOGANACIRCADER300. 00. Fiquei olhando, vendo como a chuva escorria em gotas sobre os elos dourados. Diogo ganha cerca de 15,000 por mês. Vive reclamando do financiamento da casa. Tem 2 filhos em uma escola particular que eu mesma ajudo a pagar. Dirige um sedã alugado. De onde diabos ele tinha tirado 300 ars? R$1.000 para um relógio assim? Eu não comprei. E meu marido, que eu saiba, não tinha esse tipo de dinheiro. Ou eu pensava que não. Diogo percebeu que eu estava olhando. Por uma fração de segundo, a tristeza desapareceu do seu rosto. Seus olhos ficaram duros, frios, como os de um tubarão. Cobriu o ouro com a manga num movimento rápido e voltou a chorar imediatamente. Uma sensação gelada nasceu no meu estômago. E não era por causa da umidade. Era meu instinto me dizendo que os alicerces da minha família estavam podres. Voltamos para casa para a reunião pós-enterro. Esta casa, levantamos juntos há 30 anos. Pisos de madeira maciça, lareira de pedra. Era para ser o nosso refúgio.
Agora estava cheia de gente comendo salada de maionese e murmurando condolências vazias. Sentei-me na minha poltrona de sempre, no canto, observando. Minha filha Laura estava na cozinha fazendo o trabalho real, preparando café, servindo comida, garantindo que todos fossem atendidos. Ela parecia exausta. Diogo, por outro lado, rondava. Eu o via andar pela sala olhando os quadros, os móveis, os enfeites, como um avaliador examinando uma casa para leilão. Quando o último convidado finalmente se foi, Diogo não se aproximou para perguntar como eu me sentia. Não me tocou no ombro. Caminhou direto para mim e sentou-se no puff em frente à minha poltrona. Mãe, temos que falar sobre logística, disse ele com uma voz muito suave, muito polida. Olhei para ele, cansada. Podemos não fazer isso hoje, Diogo. Acabamos de enterrar seu pai. Temos que cuidar da parte administrativa, ele insistiu. Sei que você está de luto e não está pensando com clareza. Preciso da chave do escritório do pai. Para quê? Perguntei com a voz áspera. Tenho que procurar apólices de seguro, ele disse inclinando-se para mim. Você sabe que funerais são caros, mãe, e as contas do hospital pela químio devem estar nas alturas. Quero te ajudar a revisar as dívidas para podermos pagar tudo. Olhei para ele e, pela primeira vez na minha vida, não vi meu filho. Vi um estranho ganancioso. Eu me ajeitei um pouco. Deixou de falar à mãe e falou à mulher que passou décadas sustentando aquela família. Não se preocupe, Diogo, eu disse gélida. Eu assinei o cheque ontem. Está pago. Diogo piscou, surpreso. Bom, isso é ótimo. Mas as contas médicas, mãe? A hospitalização foi longa. Podem ser milhões de reais. Talvez tenhamos que liquidar alguns bens ou revisar as contas para cobrir. Soltei uma risada seca, dura. Liquidar bens, é assim que você chama. Olhei fixamente para ele. Na semana passada, paguei a conta do hospital. 500 mil yuans. Paguei com minhas economias. Não tenho dívidas. Não tenho dívidas desde 1985. O tratamento médico do seu pai, eu paguei, não o seguro. Então você não precisa procurar nada. O rosto de Diogo ficou pálido. Ele não sabia que eu tinha aquela liquidez. Pensava que eu era apenas uma velhinha vivendo de pensão. Não sabia nada sobre os investimentos que meu marido havia feito nos anos 90. Mas, mãe, balbuciou Diogo, tentando se recompor. Pode haver outras coisas. Pai pode ter tido dívidas pessoais, ou talvez tenha deixado um testamento lá dentro. Só quero ajudar a organizar tudo. Olhei fixamente para ele. Você está usando um relógio de mais de 300 mil, Diogo, eu disse apontando para o pulso dele. Ele se assustou e cobriu-o imediatamente com a outra mão. É falso, mãe. Uma imitação. Comprei na internet por 500 só para parecer profissional no trabalho. Observei-o com calma. Eu entendo de ouro. Conheço seu peso, a maneira como capta a luz. Aquilo não era nenhuma imitação, mas não insisti. Ainda não. Vá para casa, Diogo. Volte para sua esposa. Deixe a organização comigo. Ele hesitou por um instante. Olhou para a porta do escritório do pai, no fundo do corredor. Eu vi a fome nos seus olhos. Ele não queria ajudar. Ele queria encontrar algo. Tudo bem, mãe, ele disse, levantando-se. Eu só estava tentando ser um bom filho. Me ligue se precisar de algo. Ele se foi rapidamente. Laura me beijou na testa e saiu pouco depois, pedindo que eu a chamasse se precisasse de companhia. Finalmente, fiquei sozinha. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. O silêncio zumbia nos meus ouvidos. Fiquei sentada por um bom tempo até que a noite caiu e as sombras preencheram os cômodos. Eu não conseguia parar de pensar na desesperação de Diogo para entrar naquele escritório. Meu marido era reservado. Sempre cuidou das contas da casa e de uma pequena conta corrente para o mercado e a cabeleireira. Por que Diogo pensaria que havia algo de valor lá dentro? A menos que ele soubesse algo que eu não sabia. Eu me levantei. Meus joelhos estalaram.
Caminhei pelo corredor até o quartinho que meu marido usava como escritório. Estava trancado. Sempre estava, porque ele dizia que não queria que os netos desorganizassem seus papéis. Eu não tinha a chave. Diogo a tinha pedido, o que significava que ele também não a tinha, mas eu não precisava dela. Eu tinha mandado instalar aquele caixilho da porta. Fui até a garagem e peguei um pedaço fino de arame de alta resistência. Levei 10 segundos para forçar aquela fechadura simples. Entrei. O quarto cheirava a lavanda e papel velho. Meu coração se partiu novamente. A máquina de costura estava coberta em um canto. A escrivaninha, organizada e impecável. Comecei a revirar as gavetas. Nada fora do normal. Recibos de luz, listas de felicitações de Natal, cupons de desconto recortados do jornal de domingo. Meu marido era frugal. Era capaz de caminhar 2 quilômetros a mais só para economizar alguns centavos em 1 litro de leite. Por isso, a ideia de que ele tivesse dívidas secretas me parecia ridícula. Revirei o arquivo de metal. Nada. Declarações de imposto de renda, escrituras da casa. Sentei-me na cadeira dele, sentindo-me uma tola. Talvez Diogo fosse apenas um metido. Talvez eu fosse uma mulher mais velha paranoica, procurando briga para me distrair do luto. Lancei um último olhar ao quarto. Então meus olhos pousaram em seu velho cesto de costura sobre a prateleira. Era uma cesta de vime que ele usava há 40 anos. Diogo jamais olharia ali. Para ele, eram coisas de avó. Mas eu sabia que meu marido escondia ali seus chocolates, longe dos netos. Levantei a cesta, abaixei e abri a tampa. Havia carretéis de linha, agulhas, um alfineteiro e, sob uma camada de retalhos de tecido, algo duro e retangular. Tirei-o. Era um livro contábil, uma caderneta azul de capa dura, dessas que se compram em papelaria. Parecia velho. O dorso estava rachado e desbotado. Abri na primeira página. No topo, havia uma data. 14 de janeiro de 1984. A letra era a cursiva caprichada do meu marido. Quinta-feira, Banco Central. Retirada 5 is. 1000 reais. Eu franzi a testa. Em 1984, isso era muito dinheiro. Era mais do que eu ganhava em 2 semanas naquela época. Virei a página. 21 de janeiro de 1984. Quinta-feira. Banco Central. Retirada 5.000 reais. Continuei folheando. Todas as semanas, todas as quintas-feiras, durante décadas. Fiz o cálculo mental. 52 semanas por ano, multiplicado por 40 anos, mais de 10 milhões. Minhas mãos começaram a tremer. Soltei a caderneta sobre a escrivaninha. De onde ele tinha tirado esse dinheiro? Meu marido tinha sido funcionário até a aposentadoria. Não tinha milhões, e mesmo que tivesse, por que retirar em dinheiro toda semana? Lembrei-me de algo. Toda quinta-feira, desde que eu me conheço por gente, ele saía para fazer mandados. Dizia que ia ao mercado e depois ao banco para depositar sua pensão ou movimentar dinheiro para a conta poupança. Eu nunca verifiquei nada, nunca pedi recibos. Confiava nele, mas segundo aquela caderneta, ele não estava depositando. Estava retirando 5.000 reais por semana durante 40 anos. Para onde ia esse dinheiro? Passei para o último lançamento. Tinha a data da quinta-feira anterior, 3 dias antes de sua morte. Naquela semana, ele estava tão fraco que mal conseguia andar. Eu o levei de carro ao supermercado e esperei enquanto ele entrava no banco ao lado. Ele fez questão de entrar sozinho. A anotação era trêmula, escrita com uma mão já sem força, mas estava lá. Quinta-feira. Banco Central. 5.000 reais. E ao lado, pela primeira vez em 40 anos, havia uma nota. Uma única palavra, escrita em tinta vermelha. Feito. Fiquei olhando para aquela palavra. Feito. O que estava feito? Então me lembrei do relógio, o Rolex de ouro no pulso de Diogo, a forma como ele o escondeu, a urgência para entrar naquele escritório. Meu coração batia contra as costelas. Eu já não estava apenas de luto, estava assustada. Na manhã seguinte, fui ao Banco Central. Era quinta-feira.
tal como marcava a caderneta. O sol brilhava, mas o ar frio entrava pela abertura do meu blusão de lona. Fiquei um momento dentro do carro, olhando as portas automáticas se abrindo e fechando. Durante décadas, meu marido tinha cruzado aquelas portas todas as quintas-feiras. Tentei imaginá-lo caminhando lá dentro. Ele entrava nervoso, olhando por cima do ombro? Ou talvez entrava de cabeça erguida, como fazia com tudo? Percebi, com uma amarga tristeza, que eu não sabia. Eu não conhecia o homem que vinha a este banco. Olhei para a minha própria roupa, minhas calças de obra de sempre, gastas, ainda manchadas de graxa e poeira. Botas velhas, confortáveis de tanto caminhar. Eu tenho ternos e dinheiro suficiente para roupas caras, mas sou uma mulher feita de trabalho. Sinto-me confortável com as roupas com que construí minha vida. Não pensei nisso até entrar no saguão. O banco havia mudado desde que meu marido ajudou a levantar esta agência em 1998. Eles tinham reformado. Agora era tudo vidro e aço polido, frio, impessoal. Fiquei na fila dos caixas. Uma jovem estava atrás do balcão. Seu crachá dizia Jéssica. Devia ter uns 20 anos. Unhas perfeitas, expressão entediada. Quando chegou a minha vez, ela me olhou de cima a baixo. Seus olhos pararam na gola gasta do meu blusão e na sujeira sob minhas unhas. Eu vi o julgamento imediato. Para ela, eu era uma velhinha que vinha descontar um cheque pequeno ou reclamar de uma taxa de alguns reais. "Em que posso ajudar, senhora?" perguntou ela com um tom educado, mas distante. Aquele tom que se usa com crianças ou com alguém que você quer despachar rápido. "Preciso ver as movimentações da conta do meu marido", eu disse. A voz saiu mais áspera do que eu queria. Tossi. Ele se chamava Tomás Ramos. Faleceu na semana passada. A jovem nem sequer digitou nada. Apenas me deu um sorriso forçado de manual. "Sinto muito pela sua perda, senhora. Mas não posso dar informações de contas a ninguém que não seja o titular. É política de privacidade." Respirei fundo. "Eu conheço a política, mocinha", eu disse. "Mas eu sou a esposa dele. Sou a inventariante da herança. Estou com minha identidade." Comecei a tirar a carteira, mas ela me deteve, levantando a mão. "Senhora, a menos que seu nome esteja na conta ou que a senhora tenha uma ordem judicial aqui agora, não posso ajudar. Terá que marcar um horário com um gerente na semana que vem." "Semana que vem?" repeti. A caderneta azul queimava no meu bolso. "Não posso esperar até a semana que vem. Eu não quero sacar nada. Só preciso ver o histórico." Ele vinha todas as quintas-feiras, durante décadas. "Alguém aqui o conhece?" Jéssica suspirou com força. "Senhora, por favor, abaixe a voz, ou terei que chamar a segurança. Temos centenas de clientes. Não controlamos quem vem nas quintas-feiras. Se a senhora não vai realizar uma operação, peço que deixe os outros passarem." Senti o sangue subir ao meu rosto. Não era vergonha, era raiva. Olhei para o saguão, para o teto, para o grande cofre no fundo. Apontei para cima com um dedo calejado. "Vê aquelas treliças, mocinha? Aquelas vigas de aço que sustentam o teto. Meu marido as soldou. E aquele cofre ali, a caixa de concreto armado, foi ele quem concretou com as próprias mãos. Este prédio foi levantado quando você ainda usava fraldas", eu disse, sem levantar a voz. "Então, não me diga para sair. Chame sua diretora. Chame a dona Galvão." Os olhos da jovem se arregalaram. Ela ia replicar, mas algo no meu rosto a deteve. Ela apertou um botão sob o balcão e desapareceu em direção aos escritórios do fundo. Um momento depois, uma porta se abriu e a diretora saiu. Dona Galvão era uma mulher de uns 60 anos, elegante, perspicaz. Nós nos conhecíamos há 20 anos. Ela olhou para a caixa. Depois olhou para mim. Seu rosto se suavizou imediatamente. "Dona Lúcia Ramos", ela disse, aproximando-se e estendendo a mão. "Fiquei sabendo do Tomás. Sinto muito, de verdade." Ela ignorou completamente minhas roupas de trabalho.
Apertou minha mão com firmeza. Obrigada, dona Galvão, eu respondi. Preciso da sua ajuda. Sua caixa diz que eu preciso de uma ordem judicial para saber o que meu marido fazia aqui durante décadas. A diretora olhou para a jovem Jéssica, que se encolheu contra a parede. Tudo bem, Jéssica. Dona Lúcia é uma cliente histórica. Eu cuido disso. Ela me conduziu ao seu escritório. Lá dentro, o silêncio era absoluto. As paredes estavam cheias de diplomas e fotos de família. Ela me indicou uma poltrona de couro, fechou a porta e sentou-se à minha frente. Ela parecia cansada, com uma dúvida no gesto que eu não lembrava. Lúcia, ela disse, usando meu primeiro nome. Imaginei que você acabaria vindo. Vi o obituário no jornal. Tomás era um homem admirável. Assenti engolindo o nó na garganta. Ele era, dona Galvão. Encontrei um livro, uma caderneta. Tomás mantinha um registro. Ele vinha aqui toda semana, toda quinta-feira. A caderneta diz que ele depositava ou movimentava 5 bilhares toda vez. O rosto da diretora se tornou inescrutável. Ela ajustou os óculos. Preciso saber quanto tem nessa conta, eu disse. Preciso saber por que ele estava economizando. Se era para os netos, para uma obra de caridade. Diogo acha que ele tinha dívidas. Mas sei que isso não é verdade. Dona Galvão suspirou, virou-se para o computador e digitou por alguns segundos. O som das teclas foi o único ruído no escritório. Lúcia, ela disse finalmente, em voz baixa. Seu marido não tinha uma conta conjunta com você aqui. Era uma conta pessoal, um fundo de investimento que ele abriu em 1984. 1984, eu disse. O mesmo ano em que a caderneta começava. Ótimo! Qual é o saldo, então? A diretora hesitou. Olhou para a tela e depois para mim com olhos cheios de pena. Eu odeio que me olhem com pena. Dona Galvão? Eu disse por fim. O saldo da conta é de 50 reais. Fiquei congelada. Senti como se o chão desaparecesse sob a cadeira. De 50? Repeti. Isso é impossível. A caderneta lista milhares de movimentos, semana após semana, durante décadas. São milhões de reais, dona Galvão. Onde está o dinheiro? Ela virou o monitor para que eu pudesse ver. Eu cerrei os olhos para as colunas de números. Você está entendendo o contrário, Lúcia, disse dona Galvão. Seu marido não estava depositando dinheiro. Como assim, não? Perguntei confusa. Ele estava retirando. Ela explicou suavemente. Toda quinta-feira entrava um repasse automático da pensão e uma pequena renda vitalícia que ele herdou dos pais anos atrás. E toda quinta-feira ele vinha ao guichê e sacava 5 mil em dinheiro. O quarto começou a girar. Retirando, balbuciei. E para onde ele levava se não deixava aqui? Para onde ia? Nós sempre presumimos que ele dava para você, disse a diretora. Ou que usava para as despesas da casa. Ele sempre pedia notas grandes, de 100 reais. Guardava o envelope na pasta e ia embora. Nunca faltou uma quinta-feira. Eu me recostei na cadeira como se tivesse levado um soco. Ele não estava economizando. Estava se desangrando. Durante 40 anos, meu marido tinha drenado sua pensão e sua herança, sacando dinheiro e o fazendo desaparecer. E não me dava. Eu paguei a casa, eu paguei os carros, eu paguei a comida, eu paguei tudo. O dinheiro dele era, em teoria, seu capricho, sua segurança. Espere, eu disse, com a mente acelerada. Na semana passada, na quinta-feira antes de morrer, ele estava muito mal. Mal conseguia se apoiar. Eu o trouxe de carro. Eu o vi entrar. Sim, ele veio. Ela assentiu, triste. Ele estava terrível. Eu ofereci ajuda, mas ele não quis. Foi ao guichê e retirou os últimos 5 mil reais que lhe restavam naquele mês. Suas mãos tremiam tanto que o envelope caiu 2 vezes. Por quê? Sussurrei. Por que ele faria isso? Ele estava morrendo. Ele sabia. Para que ele precisava de 5 mil em dinheiro 3 dias antes de morrer? A diretora tirou os óculos. Eu não sei, Lúcia, mas há algo mais.
Naquele último dia, ele não guardou o envelope na pasta. O que ele fez com ele? Perguntei. Ele saiu pela porta dos fundos, ela explicou, apontando para o estacionamento de funcionários. É mais particular. Normalmente não deixamos clientes saírem por lá, mas abríamos uma exceção para ele porque ele tinha dificuldade para andar. Agradeci a Dona Galvão, levantei-me sobre pernas de gelatina e saí do escritório, atravessando o saguão sem ver ninguém. Minha cabeça era um furacão. Meu marido não estava acumulando uma fortuna. Estava pagando alguém toda semana. R260. 00PURANO MAISD e R260. 00 por ano. Mais de R$ 10 milhões ao longo do nosso casamento. Ele passou 40 anos entregando dinheiro vivo e fez questão de fazer o último pagamento, mesmo agonizando. Quem tinha esse poder sobre meu marido? Quem podia fazer um homem moribundo se arrastar até o banco para entregar um envelope? Fui até o carro. A chuva havia recomeçado. Sentei-me ao volante e fiquei olhando fixamente para a frente. Pensei na caderneta azul. Pensei na palavra escrita em tinta vermelha. Feito. Seja lá qual fosse a dívida, seja lá qual fosse a chantagem, terminava com a morte dele. Ou talvez ele a tivesse saudado bem a tempo. Senti uma raiva fria crescer dentro de mim. Deslocou a dor e a confusão. Alguém tinha feito isso com ele. Alguém o tinha explorado. Liguei o motor. Eu não ia para casa. Eu ia descobrir quem o esperava naquele estacionamento dos fundos, e que Deus o ajudasse quando eu o encontrasse. Conduzi com a caderneta azul no banco do passageiro, como se fosse uma arma carregada. A chuva se tornou uma garoa constante da mesma cor cinzenta que eu sentia por dentro. As mãos firmes no volante, a mente a 1000 por hora. Eu via repetidamente aquela palavra em vermelho. Feito. Eu via o saldo. 50 reais. Eu via o brilho dourado no pulso do meu filho. Eu precisava de respostas e não pensava em esperar. Estacionei em frente à casa, que agora me parecia grande demais e vazia demais sem ele. Entrei direto para a cozinha e peguei o telefone fixo. Liguei primeiro para Laura, que atendeu no segundo toque. Com a voz carregada pelo mesmo luto que eu, disse a ela para vir jantar. Depois liguei para Diogo. Ele soava desconfiado. Perguntou se eu já tinha encontrado as apólices de seguro. Eu disse a ele para vir, que eu tinha comprado um balde de frango frito e não queria jantar sozinha. Era mentira, mas eu sabia que ele viria. Estava farejando o dinheiro como um sabujo e não perderia a oportunidade de entrar na casa novamente. 1 hora depois, estávamos sentados ao redor da mesa de carvalho da sala de jantar. Não tirei a louça boa. Comíamos em pratos descartáveis. Apenas meus 2 filhos e eu. Apenas a chuva contra a janela e o raspar dos garfos de plástico podiam ser ouvidos. Laura parecia cansada, brincando com a salada de repolho, os olhos avermelhados. Nela, o vazio do pai era perceptível nos ombros caídos. Diogo era diferente. Comia rápido, nervoso. Seus olhos iam de prateleira em prateleira, de cristaleira em cristaleira, para o corredor que levava ao escritório. Ele usava uma camisa polo informal naquela noite, mas ainda assim consegui ver que o relógio continuava no pulso. A mão esquerda permanecia quase todo o tempo sob a mesa. Então, mãe, disse Diogo, limpando a boca com um guardanapo. Conseguiu entrar no escritório? Encontrou algo importante? Parei de mastigar. Olhei para ele. Ele tinha 62 anos. Mas naquele momento parecia um adolescente pego com notas ruins escondidas. Deixei o garfo ao lado do prato, meti a mão no bolso da minha camisa de flanela e tirei a caderneta azul. Não disse nada. Simplesmente a deixei cair no meio da mesa. Ela bateu na madeira entre o purê de batata e os biscoitos. O efeito foi imediato. Diogo congelou. O garfo caiu no prato dele. O rosto dele ficou branco como farinha. Ele olhou para a capa azul como se fosse uma cobra venenosa. Sabia exatamente o que era. Eu vi nos olhos dele. "O que é isso?" perguntou Laura, confusa, esticando a mão para tocar,
mas eu a detive suavemente. Pergunte ao seu irmão, eu disse com uma voz baixa e perigosa. Ele parece reconhecer. Diogo engoliu em seco com dificuldade. Não sei do que você está falando, mãe. Parece uma caderneta velha qualquer. Não minta para mim, garoto. Trovejei. Minha voz cortou o ar como um chicote. Hoje eu fui ao banco, Diogo. Falei com a dona Galvão. Sei das retiradas todas as quintas-feiras, R5. 0Z0DURANT e DECADAS. MAISDER5. 000 Duranted e CADAS. Mais DR 10 milhões. Onde eles estão? Laura cobriu a boca. 10 milhões? Mãe, o que você está dizendo? Pai não tinha tanto dinheiro. Sim, ele tinha. Eu respondi, sem desviar o olhar do meu filho. Ele tinha a pensão dele. Tinha uma herança que eu nunca toquei. E ele a esvaziou até o último centavo. E eu acho que Diogo sabe perfeitamente para onde foi esse dinheiro. Ele empurrou a cadeira para trás com um rangido desagradável no chão. Ele parecia encurralado. A testa dele suava. Tudo bem. Olha, mãe. Balbuciou ele levantando as mãos. Eu não queria que você soubesse. Papai me fez prometer. Ele implorou para eu não te contar. Era o segredo dele. Sim, o segredo dele. Que segredo? Rugi. Ele tinha um problema, mãe. Disse Diogo, abaixando a voz. Uma doença. Ele era viciado em jogo. Pôquer online, máquinas caça-níqueis. Começou nos anos 80 e nunca conseguiu parar. Ele perdeu tudo. Eu tentei ajudá-lo. Tentei controlar a situação, mas era incontrolável. Eu fiquei em silêncio. Laura olhava para ele como se estivesse louco. Jogo? Repetiu Laura. Você está se ouvindo? Papai nem sabia usar um smartphone. Você lembra do Natal passado? Tentei ensinar ele a fazer uma videochamada e ele pensava que o governo estava gravando pela câmera. Ele ainda usava um celular de flip de 2005. Você quer que eu acredite que ele passou 40 anos jogando pôquer online desde os anos 80, quando nem existia internet? Diogo corou. Não era só online, Laura. Também havia jogos clandestinos, coisas locais. Ele tinha um problema. Vocês não o conheciam como eu. Ele confessou para mim. Recostei-me na cadeira, olhando para minhas mãos calejadas por 50 anos de trabalho. Lembrei-me do meu marido sentado naquela mesma mesa, recortando cupons de desconto do jornal. Lembrei-me de vê-lo caminhar 2 quilômetros até o supermercado, porque dizia que a gasolina estava cara demais para uma viagem tão curta. Lembrei-me de como ele remendava minhas meias, porque se recusava a comprar novas, até que as velhas fossem apenas buracos. Meu marido não jogava, não comprava bilhetes de loteria, não ia nem ao bingo da paróquia porque dizia que era perda de tempo. Meu filho estava mentindo na minha cara e, pior, com uma mentira esfarrapada. Mas eu não gritei. Não atravessei a mesa para sacudi-lo até que os dentes dele caíssem. Embora fosse o que meu corpo pedia, eu tinha que ser mais esperta. Se o encurralasse, ele contrataria advogados, esconderia o dinheiro, desapareceria. Eu precisava pegá-lo com a mão na massa, então eu baixei os ombros. Deformei o rosto em uma máscara de mulher derrotada. Esfreguei os olhos. Jogo, sussurrei. Como se me custasse pronunciar a palavra. Meu Tomás, não consigo acreditar. É a verdade, mãe. Apressou-se Diogo, aproveitando a abertura. Ele estava doente, mas acabou. O dinheiro foi embora. Não há nada que possamos fazer. Só temos que seguir em frente, proteger a memória dele. Soltei um suspiro longo, trêmulo. Acho que você tem razão, filho. Se ele gastou, gastou. Estou tão cansada. A senhora deveria descansar, mãe, disse Diogo, levantando-se. Ele parecia aliviado. A tensão escorria do corpo dele. Ele achava que tinha vencido, que eu era uma velha senil para quem ele podia contar qualquer coisa. Nós vamos deixar a senhora dormir. Laura me olhou preocupada. Tem certeza, mãe? Isso não faz sentido nenhum. Está tudo bem, filha, eu disse, dando um tapinha nela. Seu irmão tem razão.
Não podemos mudar o passado. Vá para casa. Dê um beijo naquelas crianças. Eu os acompanhei até a porta. Diogo praticamente correu para o carro. Não olhou para trás. Laura me abraçou forte e prometeu voltar no dia seguinte. Fiquei no umbral, vendo como as luzes traseiras desapareciam na estrada escura. Esperei que o silêncio da noite voltasse a se instalar. Então, eu me endireitei. O cansaço se esvaiu. A dor eu empurrei para um canto escuro do meu interior. Voltei para a cozinha e peguei o telefone. Não liguei para um consultor financeiro. Não chamei a polícia. Marquei um número que não usava há 5 anos, mas que ainda sabia de cor. Tocou 4 vezes até que uma voz rouca atendeu. Alô, Pedro. Sou Lúcia Ramos. Houve uma pausa. Ouvi o clique de um isqueiro e uma tragada profunda. Lúcia. Fiquei sabendo do Tomás. Sinto muito. Era um bom homem. Era, Pedro. Eu respondi. Olha, preciso de um favor, um grande, e preciso dele hoje. Eu me aposentei, Lúcia. Você sabe, os joelhos não ajudam. Bebo demais. Eu sei, eu disse. Mas isso é de família e tem a ver com a agência do Banco Central que ele ajudou a construir, lá no centro. Ouvi ele soltar a fumaça. O que você precisa? As fitas de segurança, eu disse. Concretamente, a câmera externa traseira que aponta para o estacionamento de funcionários, todas as quintas-feiras do último mês. Mas, sobretudo, a da quinta-feira passada. Isso é muito pedir, Lúcia. Bancos não liberam isso tão fácil. Eu sei, eu respondi. Mas você instalou o sistema há 3 anos como terceirizado. Você ainda tem os códigos mestre. Você se gabou disso na partida de pôquer. Pedro soltou uma risada seca. Você tem boa memória para a sua idade. Para que você quer? Acho que alguém estava roubando meu marido. Eu disse, a voz ficando gelo. Acho que alguém o explorou por 40 anos, e acho que sei quem é. Houve silêncio. Está bem, Lúcia. Venha para minha casa em 20 minutos. Traga uma boa garrafa de uísque. Eu desliguei. Fui ao móvel da sala e peguei a garrafa de uísque que guardava para o nosso 50º aniversário. Eu não precisaria mais dela para celebrar nada. Peguei as chaves e a caderneta azul. O papel da viúva inconsolável tinha acabado. Naquela noite, eu seria a mulher que construía pontes e derrubava obstáculos. Diogo pensou que podia se esconder atrás da palavra jogo. Pensou que podia sujar o nome do pai para encobrir a própria ganância. Ele ia aprender que não se rouba uma mulher que sabe jogar concreto em cima de um problema. A chuva batia no teto metálico da caminhonete como 1000 marteladas quando saía em direção aos arredores, onde o asfalto vira terra batida e os postes de luz são um luxo. Pedro vivia lá. A casa dele era um container marítimo reformado atrás de um velho ferro velho. Para qualquer um, pareceria um monte de sucata, mas eu conhecia Pedro. Dentro daquela caixa metálica havia potência suficiente para lançar um foguete. Peguei a garrafa do banco do passageiro e corri até a porta. Pedro a abriu antes que eu batesse. Ele estava magro e enrugado, como sempre, mas com mais cabelos brancos. Usava uma camiseta branca manchada e uma calça de moletom, com um cigarro pendurado no canto da boca. Por dentro, o lugar cheirava a tabaco velho. Café requentado. Cheirava a segredos. Ele não disse nada, apenas assentiu em direção à garrafa e se afastou. Eu entrei. Era um labirinto de racks, ventiladores e cabos serpenteando como cobras pretas. No centro, uma escrivaninha com 3 monitores enormes iluminando a penumbra. Sentei-me em uma cadeira de metal dobrável que gemeu sob o meu peso. Pedro abriu o uísque, deu um gole longo na garrafa e me passou. Bebi. Queimou até o estômago, aquecendo o nó que eu carregava por dentro. Bem, Lúcia, disse Pedro colocando-se no teclado. Eu ainda tenho acesso de administrador. Nunca mudaram as senhas. A preguiça é a melhor amiga e a pior inimiga da segurança. As telas piscaram. O código corria como uma cascata. De repente, apareceu uma imagem granulada em preto e branco. Reconheci o ângulo instantaneamente.
A câmera traseira do banco focando o estacionamento de funcionários e a rampa de carga. Vamos um mês atrás, disse Pedro, para ver o padrão. Ele marcou uma data de quinta-feira. Eu me inclinei para a frente. Às 10h15, a porta dos fundos se abriu. Minha respiração cortou. Era Tomás. Mesmo naquela imagem borrada, eu reconhecia o andar dele. Usava o casaco de inverno e sua pasta de sempre. Saiu para o frio, olhando nervoso para os dois lados. Não caminhava para nenhum carro. Ele ia em direção ao canto mais escuro do estacionamento, onde a sombra do prédio ao lado era mais densa. Alguns momentos depois, um sedã preto entrou em cena. Movia-se devagar, como um tubarão em águas rasas. Os vidros insulfilmados eram tão escuros que pareciam tinta. Não havia placa dianteira e a traseira estava coberta de barro ou fita. O carro parou. Tomás se aproximou da janela do passageiro. O vidro baixou apenas uma fresta. Tomás tirou da pasta um envelope branco grosso e o deslizou pela fresta. A janela subiu imediatamente. O carro não ficou nem meio segundo. Não esperou, não arrancou devagar. Ele girou e saiu do quadro. Minhas mãos apertaram meus joelhos até que o reumatismo protestasse. Ele ficou sozinho, pequeno, no meio da fumaça do escapamento. Coloque a semana seguinte, eu pedi. Pedro avançou 7 dias. Mesma hora, mesmo ritual. Tomás sai, o sedã aparece. Ele entrega o envelope. O carro vai embora. Não havia conversa, nem abraço, nem saudação. Não era um familiar ajudando, era uma extorsão. Vá para a quinta-feira passada, sussurrei. Há antes dele morrer. Pedro hesitou. Tem certeza que quer ver? Você disse que ele estava mal. Eu preciso ver, Pedro. Preciso saber quem fez isso com ele. Ele clicou. O selo de tempo marcava a quinta-feira anterior. Dia claro, mas ventoso. A porta dos fundos se abriu lentamente. Demorou a abrir. Depois, Tomás apareceu. Soltei um som que era meio soluço, meio grunhido. Ele estava terrível. Usava um lenço na cabeça, escondendo a queda de cabelo pela químio. O casaco pendia nele como se fosse 2 números maiores. Ele tropeçou ao cruzar o umbral e teve que se apoiar na parede de tijolos. Ficou ali ofegando, juntando forças. Ele não deveria ter saído da cama. Deveria ter estado sob um cobertor com a minha mão na dele. Mas ele estava em um estacionamento frio pagando uma dívida que não lhe pertencia. O sedã preto apareceu novamente. O mesmo carro. Parou de forma agressiva a centímetros dele. Tomás se afastou da parede, as pernas tremendo. Isso era visível mesmo na tela. Ele meteu a mão na pasta, movendo-se com dor. Tirou o envelope. Aproximou-se do carro, bateu no vidro. Talvez pedindo ajuda. Talvez apenas um gesto humano. A janela baixou até a metade. Tomás estendeu o envelope, mas sua mão tremia tanto que ele o deixou cair. O envelope branco caiu no pavimento úmido. Ele se curvou para pegá-lo. Vê-lo dobrar-se foi uma tortura. Ele estava tão frágil que eu achei que ele fosse quebrar. Finalmente, ele o pegou e se endireitou. Ofereceu-o novamente e então eu vi. Uma mão saiu do carro. Não se esticou para pegar o dinheiro com delicadeza. Ela o arrancou, agarrou o envelope e um pedaço da manga de Tomás, puxando-o para a frente. Ele perdeu o equilíbrio, bateu o ombro no espelho lateral e caiu de joelhos no asfalto. A mão não voltou a sair, a porta não se abriu. O motorista não se inclinou para ver se ele estava bem. A janela subiu e o carro saiu derrapando, espirrando água suja sobre meu marido agonizante. Tomás ficou de joelhos por um bom tempo. Depois, devagar, usando a parede, ele se levantou, sacudiu o casaco e voltou mancando em direção à entrada principal do banco, onde eu o esperava no carro, completamente alheia. Eu tremia, mas não de frio. Era uma raiva branca, pura, como chumbo derretido correndo nas veias. Eu queria matar o motorista. Eu queria arrancar aquele carro em pedaços. Pare a imagem, eu ordenei. Volte. Quando a mão sair, congele-a ali. Pedro pressionou uma tecla.
A imagem congelou com a mão borrada em pleno movimento. Limpe-a, eu disse. Foque. Eu preciso ver esse braço. Pedro começou a ajustar filtros, contraste, luz, nitidez. A imagem foi clareando. Era um braço de homem com uma manga escura, talvez de polo ou suéter. Mas o que prendeu meu olhar foi o pulso. Havia um brilho metálico. Amplie, eu pedi. Os pixels cresceram e a forma difusa se tornou nítida. Era um relógio grande de ouro. Eu conhecia aquele relógio, conhecia cada elo, cada curva. Eu o tinha contemplado sob a chuva no cemitério. Um Rolex Submariner dourado. Olhei novamente para a mão. No dedo anelar brilhava um anel de sinete de ouro com pedra preta, um anel pesado de formatura. Esse anel eu dei para Diogo quando ele se formou na universidade. Tinha sido do meu pai. Não restavam mais dúvidas. Não havia lugar para negação nem para a esperança ingênua de uma mãe. O homem no carro, o homem que viu o pai cair de joelhos e fugiu. O homem que o tinha explorado por anos. Era meu filho Diogo, meu próprio sangue. Pedro viu o reconhecimento no meu rosto. Viu a devastação, encheu um copo sujo com um bom gole de uísque e me deu. Você o conhece, não é, Lúcia? Perguntou em voz baixa. Peguei o copo. Minha mão já não tremia. O choque tinha dado lugar à firmeza de uma mulher que tem trabalho a fazer. Sim, eu disse. Eu o conheço. Você pode imprimir isso? Apontei para a tela, uma cópia em alta resolução daquele pulso e daquele relógio. Feito, disse Pedro. Ele imprimiu a imagem. Dobrei-a com cuidado e a guardei no bolso, junto com a caderneta azul. Levantei-me sentindo o peso do mundo sobre os ombros, mas também uma força nova. Obrigada, Pedro. Eu te devo uma. Você não me deve nada, resmungou ele, olhando para a tela com nojo. Só o que você for fazer, que doa. Vai doer, eu disse, mais para mim do que para ele. Saí para o frio da noite. A chuva tinha parado, mas o ar cortava. Voltei para a caminhonete e liguei o motor. Eu não ia confrontar Diogo ainda. Ele negaria tudo. Diria que emprestou o carro, que roubaram o relógio. Ele inventaria outra história, como a do jogo. Não, eu precisava saber o porquê antes. A caderneta começava em 1984. Diogo tinha então pouco mais de 20 anos, recém-entrando para trabalhar nas obras do pai. O que aconteceu naquele ano? Por que os pagamentos começaram então? Conduzi de volta para casa, vasculhando os extratos de 40 anos de memórias. Fui direto para o porão. Lá, eu guardava os arquivos antigos da construtora Ramos. Caixas de faturas, declarações de impostos, contratos. Eu guardo tudo. Acendi a lâmpada nua que pendia do teto. O porão cheirava a poeira, terra seca e papel velho. Encontrei a caixa marcada 1984 a 1985. Eu abaixei para a minha bancada de trabalho e cortei a fita com meu canivete. Dentro havia faturas, folhas de ponto e relatórios de segurança. Fui folheando os meses. Abril, maio, junho. Então vi a pasta que procurava. A aba era vermelha. Relatório de incidente, 14 de junho de 1984. Eu não precisava ler para lembrar daquela data. Eu a revivi em pesadelos por anos. Estávamos construindo o viaduto. Era o maior contrato que meu marido havia conseguido, um trabalho que deveria nos colocar no mapa. Em vez disso, quase nos afundou. Lembro-me do som primeiro, o ranger do metal se rasgando, depois os gritos, depois o estrondo surdo do andame caindo. Um jovem chamado Miguel estava lá em cima. Ele caiu 10 metros. Sobreviveu, mas nunca mais voltou a andar. A investigação foi brutal. Os inspetores de segurança vieram para cima de nós. Encontraram que faltava um pino de segurança no mecanismo principal. Falaram de negligência. Os prêmios de seguro dispararam. Perdemos 3 contratos. Estivemos à beira da falência. Passei 5 anos trabalhando 18 horas por dia só para manter as luzes acesas. Eu sempre me perguntei como aquele pino tinha saído. Aqueles pinos são de aço.
não caem sozinhos. Fechei a pasta. Essa era a versão oficial. Mas se a caderneta começava em 1984, tinha que haver algo mais. Levantei o olhar para o resto do porão. Em um canto, sob uma lona, havia um baú de cedro que Tomás tinha trazido da casa da mãe. Lá ele guardava coisas valiosas demais para jogar fora e dolorosas demais para olhar. Roupas de bebê, fotos de parentes que se foram jovens. Tirei a lona. O cheiro de cedro era quase imperceptível entre o mofo, cobertores e álbuns de fotos. Mexendo, minha mão tocou em couro. Era a Bíblia velha da família, a grande, com o dorso rachado e as letras douradas quase apagadas. Tomás lia a Bíblia todas as noites, mas usava uma edição pequena que tinha na mesinha de cabeceira. Esta estava guardada. Eu a peguei. Pesava. Sentei-me em um banquinho e a abri sobre os joelhos. Folheei as páginas finas. Gênesis, Êxodo, Salmos, até que o encontrei. Entre as páginas do livro de Jó havia um envelope. Não era nada especial. Papel barato, amarelado pelos anos. Estava fechado. Na frente, com uma letra que eu não reconheci. Tomás. Rasguei o selo com o polegar. O papel se rompeu com um som áspero. Dentro, havia uma folha de caderno dobrada. A tinta estava desbotada, quase marrom, mas era legível. Não estava escrita em cursiva, mas em letras maiúsculas, grandes e agressivas. Dona Lúcia Ramos, eu vi o que aconteceu na obra. Eu estava lá tarde. Vi seu filho Diogo. Ele estava bêbado. Estava brincando na cabine da retroescavadeira. Não sabia o que estava fazendo. Ele bateu no suporte do andaime, derrubou o pino, riu e saiu correndo. Eu vi. Vi como ele derrubou aquele homem. Se a senhora não quiser que seu filho apodreça na cadeia por tentativa de assassinato. E se a senhora não quiser que seu marido perca a empresa e vá à ruína, pagará 5.000 reais em dinheiro toda quinta-feira para sempre. Se faltar um pagamento, eu vou à polícia, vou à imprensa e destruo o nome Ramos. Não diga nada a Tomás. Se ele souber, eu também saberei. Não havia assinatura. Fiquei olhando para a carta. As palavras se embaralhavam. Diogo, meu filho, tinha causado o acidente. Meu filho tinha deixado um homem paralisado. Fechei os olhos tentando reconstruir 1984. Diogo tinha 22 anos. Saía muito, bebia. Chegava tarde. Lembrei-me da noite do acidente. Ele entrou em casa pálido, tremendo. Disse que estava gripado. Passou 3 dias trancado no quarto. Eu pensei que ele estava doente. Tomás cuidou dele. Levou sopa. Mas ele sabia. Poucos dias depois, aquela carta deve ter chegado. Ele soube que o filho era o responsável por destruir a vida de um homem e quase afundar minha empresa. E em vez de me dizer, em vez de obrigá-lo a enfrentar as consequências, ele o protegeu. Fez um acordo. 5.000 reais por semana durante 40 anos. Pagou a chantagem para me salvar da ruína e a Diogo da cadeia. Carregou sozinho aquele peso. Mas havia algo que não se encaixava. Eu sou engenheira, falo a língua das cargas e da resistência. Voltei a ler a carta. Bateu no suporte do andaime, derrubou o pino. Eu franzi a testa. Fui para a mesa e abri o relatório do acidente. Peguei as plantas do andaime que usávamos em 1984. O mecanismo de travamento era por gravidade. O pino estava na face interna do montante, voltado para o pilar de concreto. Se uma máquina batesse no andaime por fora, dobraria a estrutura, amassaria as pernas, mas não sacaria um pino para dentro. Para tirar aquele pino, era preciso ficar de frente para ele, levantar a aba de segurança e deslizá-lo. Não é algo que uma máquina faz por acidente. Não é algo que um rapaz bêbado faz de dentro de uma cabine. Alguém tinha mentido. A carta dizia: eu o vi bater no andaime, mas a física dizia outra coisa. Quem escreveu aquilo sabia que Diogo estava bêbado e na obra, mas não sabia de andaimes. Aproveitou a coincidência para culpá-lo. Mas quem? Quem sabia que Diogo estava lá e, ao mesmo tempo, ignorava os detalhes técnicos? Quem nos odiava o suficiente para nos explorar por 40 anos?
Voltei a olhar para a letra. Aquelas letras maiúsculas desajeitadas me eram familiares. Eu as tinha visto em pedidos de material, em notas de obra. Era a letra do meu capataz, Estevão Kowalski. Ele era o único que tinha as chaves da obra. Ele assinava os relatórios de segurança. Ele garantiu que tudo estava em ordem ao sair. Se Diogo esteve lá, Estevão o deixou entrar ou o viu. Ele não trabalhava mais comigo. Havia se aposentado há anos e, pelo que soube, vegetava em uma casa de repouso em outro município. Eu não esperei o amanhecer. Não dormi. Subi, peguei a carta, a caderneta e as chaves. Dirigi 4 horas por estradas secundárias até a casa de repouso Sombra das Acácias, um prédio baixo de tijolos, cercado por uma tela de arame e gramado mal cuidado. Por dentro, cheirava a cloro, a mingau fervido e a resignação. Assinei na recepção. A enfermeira nem levantou os olhos do telefone enquanto apontava para o fundo. Eu o encontrei em uma cadeira de rodas, ao lado de uma janela que dava para um muro de tijolos. O capataz forte que gritava ordens sobre o barulho das máquinas tinha encolhido até se tornar um esqueleto embrulhado em um casaco manchado. Ele tinha a boca entreaberta e o olhar perdido. Estevão, eu disse, colocando-me à frente dele. Ele não se moveu. Eu não sabia se ele me ouvia. Estevão. Sou Lúcia Ramos. Os olhos dele piscaram. Ele virou a cabeça com lentidão. A memória demorou a atravessar a névoa de pílulas e anos. Então seus olhos se abriram um pouco. Ramos! Ele raspou a voz. Você está velha. Todos estamos, Estevão. Arrastei uma cadeira de plástico e sentei-me à frente dele. Não havia tempo a perder. Eu não sabia quanta lucidez lhe restava. Preciso te perguntar sobre 84. A obra, o desabamento. Ele piscou. Faz muito tempo. Assunto ruim. Sim, eu disse. Foi ruim, mas não é o que você contou para o meu marido. Tirei a carta amarelada do bolso e a desdobrei na frente do rosto dele. Seus olhos cravaram-se naquela letra maiúscula. Eu vi algo. Medo. E por trás, uma faísca do velho Estevão. Eu não escrevi isso, ele murmurou, desviando o olhar. Não minta para mim, Estevão. Eu respondi, dura. Eu conheço a sua letra. Eu a vi por 20 anos. Você escreveu isso. Você disse a Tomás que Diogo causou o acidente. Você disse que o viu tirar o pino. Você o explorou com 5 milhas horários por semana, durante 40 anos. Ele começou a negar com a cabeça, apertando os braços da cadeira. Não sei do que você está falando. Eu sou um velho. Me deixe em paz. Você nos roubou, Estevão. Você roubou minha família. Você me viu quebrar as costas para pagar prêmios de seguro, enquanto você, segundo a carta, recebia um envelope toda quinta-feira. Ele silenciou, a mandíbula tensa. Fingia-se de senil. Eu me inclinei, sentindo o cheiro de café rançoso. Eu tenho os registros do banco, Estevão. Eu tenho os vídeos e advogados dispostos a revirar este lugar até encontrar onde você escondeu o dinheiro. Mas agora, o dinheiro não me importa. Eu quero a verdade. Por que você fez isso? Por que você fez isso com Tomás? Ele soltou uma risada, um som úmido, feio. Você acha que eu fiquei rico, Ramos? Olhe para mim. Olhe para este lugar. Eu pareço um milionário? Então, onde está? Perguntei. Onde está o dinheiro? Ele levantou a cabeça. De repente, seus olhos estavam claros, afiados. Ele me escaneou como quando avaliava uma carga. Não me deram, disse ele. Me deram 25.000 reais uma única vez para escrever a carta. Eu fiquei gelada. O quê? Eu era o capataz, ele continuou. Tinha as chaves da obra, mas a ideia não foi minha. Eu só escrevi o que me disseram. Quem? Perguntei com a garganta seca. Ele sorriu de lado. O rapaz? Diogo? Seu filho? O mundo se inclinou. Ele veio à minha guarita na noite do acidente, ele disse. Arrasado, chorando, tremendo. Ele devia dinheiro, Lúcia.
Muito. De jogo, de corridas. Tinha pedido a gente perigosa e iam cobrar à força. Precisava de uma saída. Ele sabia do acidente. Sabia que você estava distraída. Veio, me suplicou, pediu minha ajuda. Disse que você nunca daria esse dinheiro porque era muito rígida. Disse que a mãe dele era mole, que pagaria qualquer coisa para protegê-lo. Diogo me ditou palavra por palavra o que eu deveria escrever. Me deu 25.000 hararis para enviar a carta. Disse que o resto ele resolvia. Eu engoli o vazio. E ele cobrava toda semana. Estevão assentiu. Ele dizia para ela deixar o dinheiro no banco, que assim parecia que ele estava fazendo mandados. Ele pegava. Brincava de mensageiro e de vítima. Usava meu nome como bode expiatório. Dizia: Kowalski quer mais. Kowalski ameaça falar. Mas era ele. Sempre foi ele. Eu olhei para ele. Quis chamar o velho de mentiroso. Quis agarrá-lo pelo casaco. Mas as peças se encaixavam muito bem. O relógio, a ganância, a pressa para entrar no escritório. Diogo não apenas roubou sua família. Ele torturou psicologicamente o próprio pai. Fez o pai acreditar que seu filho era um criminoso. Forçou-o a pagar por essa culpa durante 40 anos. Usou o amor dele como arma e o deixou morrer acreditando nisso. Estevão me observava, quase aliviado por ter falado. É mau caratismo, Lúcia, disse ele. Eu aceitei os 25.000 hararis porque precisava. Nunca pedi um centavo a mais. Pensei que ele pararia de cobrar quando pagasse as dívidas, mas ele nunca parou, não é? Não respondi, levantando-me. As pernas pesavam. Não, ele nunca parou. Dei meia volta. Eu não podia mais vê-lo. Sim, Estevão era culpado, mas não era o arquiteto. O arquiteto de 40 anos de sofrimento silencioso era meu próprio filho. Dê lembranças do capataz dele, gritou Estevão enquanto eu saía. Diga a ele que eu ainda me lembro. Eu não respondi. Atravessei a porta para uma luz do dia brutal. Senti-me enjoada. Fui para a lateral do edifício e vomitei na grama. Meu marido Tomás tinha passado a vida protegendo um filho que lhe segurava a faca na garganta. Acordava todos os dias com medo. Olhava para Diogo com uma mistura de amor e terror, pensando se a testemunha falaria algum dia, sem suspeitar que a testemunha jantava na nossa mesa, vestindo a roupa que ela lavava, comendo a comida que ela cozinhava. Limpei a boca e me endireitei. A náusea transformou-se em algo frio, definido. Diogo queria o dinheiro, queria a casa, queria tudo. Ele receberia algo, sim, mas não o que imaginava. Voltei para a caminhonete. Ao ligar o celular, vi uma mensagem dele. Mãe, continuamos sem encontrar esses papéis. Temos que resolver isso. Eu digitei com dedos curiosamente firmes. Venha esta noite. Traga o advogado. Encontrei os papéis. Temos que assinar tudo. Enviei. Liguei o carro. Era hora de preparar a última ceia da família Ramos. Ao chegar na minha rua, vi um carro cinza estacionado em frente à minha entrada. Não era o de Diogo, mas um Ford simples. Um homem estava dentro lendo o jornal. Ao me ver, ele dobrou o diário e saiu. Usava um terno barato e mal ajustado. Eu o reconheci na hora. 40 anos na construção ensinam a distinguir um oficial de justiça. A senhora Lúcia Ramos? Perguntou ele, avançando pelo caminho. Sou eu. Ele me estendeu um envelope pardo grosso. A senhora está notificada. Que tenha uma boa tarde. Ele se foi sem se virar. Abri o envelope ali mesmo. Eu não precisava entrar para saber que Diogo tinha feito a jogada dele. Ele sabia que eu tinha ido ao banco. Sabia que eu não tinha engolido a história do jogo. Sabia que eu estava investigando. Um animal acuado morde. O cabeçalho me atingiu. Petição de interdição e curatela de emergência. Requerente: Diogo Ramos. Requerida: Lúcia Ramos. Eu li o resumo. Meu próprio filho pedia que o juizado me declarasse mentalmente incapaz. Afirmava que a morte do meu marido havia me provocado um surto psicótico, que eu sofria de delírios paranoicos e demência severa,
que estava esbanjando o patrimônio familiar em investigações absurdas e que era um perigo para mim mesma e para minhas finanças. Pedia o controle imediato dos meus bens, contas, investimentos e propriedades. Queria ser meu curador legal. Se ganhasse, teria poder para me deter, demitir advogados, enterrar provas, me internar em uma casa de repouso e me medicar até que eu de fato perdesse a cabeça e o acesso a mais de 20 milhões de dólares que eu havia economizado. Entrei na casa às escuras e me sentei à mesa da cozinha para ler a declaração juramentada dele. Era uma obra-prima de mentiras temperadas com verdades. Minha mãe se tornou errática desde a morte do meu pai, dizia. Acredita que há conspirações em torno do falecimento dele. Demonstrou-se agressiva com o pessoal do banco. Desaparece por horas sem avisar ninguém. Está gastando milhares de reais em detetives para perseguir fantasmas. Acredita que meu pai levava uma vida dupla. Temo que ela perca tudo. Era inteligente, cruel, mas inteligente. Usava minha busca pela verdade como prova de loucura. A audiência estava marcada para a manhã seguinte. Urgente. Eu tinha menos de 12 horas. Não dormi. Tomei banho, arrumei o cabelo e vesti meu melhor tailleur cinza. Lustrei os sapatos até me ver refletida. Eu não entraria na sala parecendo a mulher confusa que Diogo precisava. O Tribunal de Justiça Estadual me era familiar. Eu mesma havia supervisionado os trabalhos de fundação da ampliação nos anos 90. Subi as escadas com a cabeça erguida, embora meu estômago estivesse em chamas. A sala era pequena. Isso não era vara criminal, mas sim vara de família. Íntimo, silencioso, letal. Diogo já estava lá na mesa do requerente com um advogado que eu não conhecia. Um tipo de cabelo engomado e terno caríssimo. Quando me viu entrar, Diogo não sorriu. Ele colocou aquela expressão de preocupação sincera, a de um filho amoroso obrigado a fazer algo terrível para o bem da mãe. Sentei-me sozinha na mesa do requerido. Não tive tempo de avisar minha advogada. Eu estava por minha conta. O juiz entrou. O juiz Azevedo, um homem jovem, talvez de 40 anos, não me conhecia. Ele só via uma mulher sozinha em frente a um filho preocupado. Diogo depois primeiro. Sua atuação merecia um prêmio. Meritíssimo, ele disse com a voz tremendo o suficiente. Eu adoro minha mãe. Ela sempre foi meu pilar, mas desde que meu pai morreu ela não está bem. Vê coisas. Acredita que meu pai levava uma vida dupla. Acredita que ele foi chantageado por anos. Foi ao banco e gritou com os caixas porque não lembrava dos próprios dados. Ontem, ela desapareceu por 6 horas. Dirigiu até uma casa de repouso para assediar um homem senil. Acha que esse homem guarda segredos de um acidente de 40 anos atrás. Vive no passado. Está gastando dinheiro em investigadores particulares. Só quero que ela esteja segura, ele concluiu. Quero proteger o que meus pais construíram. O juiz assentia compadecido. Depois, olhou para mim com aquela pena que tanto detesto. Dona Lúcia Ramos, ele disse. A senhora ouviu o que seu filho alega. Diz que a senhora apresenta sinais de paranoia e irresponsabilidade financeira. É verdade que a senhora contratou um profissional para investigar esta semana? Eu me levantei. Meus joelhos protestaram. Sim, meritíssimo, eu respondi. Contratei um profissional para verificar discrepâncias nos registros financeiros do meu marido. E é verdade que ontem fui a uma casa de repouso. Sim, eu disse. Fui entrevistar um ex-funcionário sobre essas discrepâncias. O juiz franziu a testa. Dona Lúcia, ele acrescentou, mais suave. Seu marido morreu há 10 dias. O luto nubla a mente, nos faz ver padrões onde não existem. Seu filho teme que a senhora esteja perseguindo fantasmas e gastando suas economias nisso. Olhei para Diogo. Ele cobria a boca com a mão, escondendo um sorriso. Se eu começasse a falar ali de cartas anônimas, relógios Rolex e confissões sem provas organizadas, eu soaria como uma paranoica. Eu precisava de tempo. Entrar na casa dele, encontrar o dinheiro roubado,
provas irrefutáveis. Meritíssimo, eu disse. Eu entendo como isso parece. Admito que minha conduta tem sido pouco ortodoxa. Perder Tomás foi devastador. Diogo assentiu com força, pressionando o juiz a ver minha admissão como fraqueza. Mas não sou incompetente. Não sou senil. Dirigi obras por mais de 40 anos. Eu sei fechar um balanço melhor do que qualquer um aqui. Não lhe peço que descarte o pedido. Peço o devido processo legal. Peço um adiamento. Para quê? Perguntou o juiz. Me dê 72 horas, eu respondi. Submeta-me a uma avaliação psicológica independente com o perito que o senhor escolher. Eu lhe entregarei meus extratos de conta para provar que meu gasto é razoável. Tenho economizado os mais de 20 milhões de reais. Meritíssimo. Gastar alguns milhares em um detetive não é ir à ruína. O advogado de Diogo inclinou-se para ele. Não lhes convinha que eu ganhasse tempo. Meritíssimo. Acreditamos que há risco imediato ao patrimônio. 3 dias podem significar centenas de milhares de reais a menos. O juiz olhou para mim novamente. Minhas mãos firmes, meus olhos claros. Vou conceder o adiamento, ele disse por fim. Não podemos tirar os direitos de uma pessoa sem ouvir um médico. A audiência será na sexta-feira às 9 da manhã. Diogo fez cara de quem mordeu um limão. No entanto, acrescentou o juiz, para proteger o patrimônio, decreto um bloqueio temporário dos ativos principais. Até sexta-feira, a senhora não poderá sacar mais de 500 lurários de nenhuma conta. Dona Lúcia. Seus cartões ficarão suspensos. Assenti. Era uma armadilha, mas uma armadilha com a qual eu podia trabalhar. Eu não precisava de dinheiro para o que viria. Eu precisava das minhas mãos. Entendido, meritíssimo. Na saída, Diogo se aproximou de mim no corredor. Ele se inclinou, apagando o gesto de filho preocupado e o substituindo por um sussurro venenoso. Você só está atrasando o inevitável, velha. Eu vou ganhar, e quando ganhar, vou te mandar para a casa de repouso mais barata que encontrar. Vou te trancar em um quarto sem janelas e te deixar apodrecer. Como você deixou o papai apodrecer? Olhei para ele. Não pisquei. Você tem 3 dias, Diogo, eu disse. Aproveite-os, porque quando a sexta-feira chegar, você não vai se preocupar com o meu patrimônio, mas sim com a sua liberdade. Saí para o sol. Eu tinha 72 horas, as contas bloqueadas e 500 reais no bolso. Mas eu tinha algo que Diogo não tinha. As chaves da casa que eu mesma o ajudei a construir 10 anos atrás, e eu sabia perfeitamente onde ele esconderia seus segredos, porque eu conheço. Ele é preguiçoso demais para ser original. Naquela noite, estacionei algumas ruas antes da casa dele. Era uma daquelas mansões de catálogo. Colunas demais, estuque demais, zero alma. Gritava dinheiro, e eu sabia de quem era aquele dinheiro. Às 6 em ponto, uma limusine levou Diogo e sua esposa, Lídia. Eu os vi entrar rindo com taças de champanhe nas mãos. Eles estavam comemorando. Pensavam que o bloqueio era o começo do fim para a velha. Iriam a um restaurante caro brindar por sua futura fortuna. Esperei que as luzes traseiras desaparecessem, depois mais 20 minutos, por precaução. O bairro era daqueles onde os vizinhos não se cumprimentam, e as cercas vivas são tão altas quanto as hipotecas. Meti a mão debaixo do banco e peguei meu cinto de ferramentas. Eu não precisava de michas nem de pés de cabra. Eu sou construtora. Eu sei como se monta uma casa e como se desmonta. E, em particular, eu sabia como aquela foi montada, porque eu fui a empreiteira. Eu conheço cada prego, cada parafuso. Atravessei o portão lateral. Estava trancado com cadeado, mas a tranca estava frouxa há tempos. Eu tinha dito a Diogo para consertar há 3 anos. Ele nunca o fez. Fui até o quintal. As luzes da piscina acesas faziam a água turquesa brilhar. Parecia um catálogo. Eu me postei em frente à porta dos fundos. Madeira maciça, fechadura de 3 pontos, impenetrável para um ladrão com pé de cabra. Mas eu não era uma ladra. Eu era a instaladora. Quando montei aquela porta,
Usei dobradiças de latão pesado com pinos decorativos por fora porque Diogo quis que ela abrisse para o exterior. Eu disse que era um risco. Ele disse que eu era antiquada. Peguei uma chave de fenda e um martelo. Coloquei a chave de fenda sob a cabeça do pino superior e dei um golpe seco. O pino subiu, eu o tirei. Repeti com o do meio e com o de baixo. Deixei as 3 hastes sobre o capacho. Depois fiz uma alavanca cuidadosa no lado da fechadura e levantei a folha da porta das dobradiças. Eu a segurei antes que ela roçasse o estuque e a encostei na parede. Eu estava dentro. Sem vidros quebrados, sem alarme. Os sensores estavam no caixilho, não na folha. A casa cheirava a perfume caro e a produto de limpeza. Limpei minhas botas no tapete. Eu não queria deixar rastros ainda. Eu sabia exatamente para onde ir. O escritório dele no andar de cima, o quarto com a melhor vista, o que ele disse que precisava para seus investimentos. Subi a escada. O carpete era tão grosso que engolia os passos. A porta do escritório estava aberta, soberba. Entrei e acendi a luminária da escrivaninha. Era obsceno. Painéis de couro nas paredes. Uma escrivaninha digna de um CEO. Prateleiras repletas de livros com lombadas sem desgaste. Fui direto para o quadro de caça que pendia atrás da cadeira. Era horrível. Eu o movi para o lado. Lá estava. O cofre embutido. Teclado eletrônico. 4 dígitos. O único mistério. Olhei para o teclado. Diogo é narcisista e preguiçoso. Não usaria algo aleatório. Tentei o aniversário dele. Nada. O de Lídia. Nada. O aniversário de casamento. Nada. Olhei em volta. Tudo aquilo, o couro, a escrivaninha. A vista existia graças a uma única pessoa. Tomás. Era lógico que Diogo quisesse lembrá-lo toda vez que abrisse o cofre. Digitei a data de nascimento do meu marido. 0407. O LED ficou verde, um clique mecânico. Senti náuseas. Ele usou o aniversário do homem que havia roubado para proteger o que lhe roubava. Uma piada particular. Abri a porta pesada. Lá dentro, as prateleiras estavam cheias. No fundo, havia maços de notas, pacotes grossos de notas de 100 hours com as tiras do Banco Central. Era o dinheiro vivo que Tomás havia retirado nos últimos meses. Ele nem se deu ao trabalho de lavá-lo. Empilhava ali como se fossem moedas. Na prateleira do meio havia passaportes e cadernetas bancárias. Eu as abri. Contas nas Ilhas Cayman, na Suíça. Saldos obscenos. Depósitos regulares durante décadas que coincidiam exatamente com as retiradas da caderneta de Tomás. Ele havia investido o dinheiro roubado, o havia feito crescer. Enquanto seu pai cortava cupons, ele capitalizava o sofrimento dele. Na prateleira superior, havia um monte de papéis presos com um elástico. O de cima era uma folha de caderno amarelada. A lápis, alguém havia praticado letras maiúsculas repetidamente. Eu vi o que Diogo fez. Eu vi. Eu vi. A letra, a princípio trêmula, depois agressiva. Era idêntica à da carta. Atrás vinha o primeiro rascunho da missiva com frases riscadas, linhas reescritas, buscando o tom mais ameaçador possível. Se não pagar, seu filho vai para a prisão. Essa frase estava repetida 3 vezes. Atrás, havia dezenas de cartas mais, rascunhos de ameaças que ele mandou a Tomás quando precisava de mais. Kowalski pede mais, pai. A testemunha está nervosa. Preciso de 5.000 $5,000 a mais ou ele vai falar. Ele as guardava. Guardava a evidência da sua própria vileza. Por quê? Porque eram troféus, provas de quão esperto ele se julgava, de quão fácil ele havia manipulado o homem que o criou. Minha mão tremeu ao segurar os papéis. Aquilo não era apenas abuso financeiro, era tortura psicológica planejada por 40 anos. Era a prova de que meu filho não tinha alma. Eu tirei tudo. Coloquei notas, cadernetas, cartas em uma bolsa de lona que eu havia levado. Esvaziei o cofre. Não deixei nada. Fechei e girei o dial. Voltei a pendurar o quadro. Por um instante, eu quis quebrar tudo. Estilhaçar a escrivaninha, jogar os livros. Mas isso o alertaria.
Eu precisava que ele se sentisse seguro por mais um pouco. Voltei a descer com a bolsa no ombro, recoloquei a porta, encaixei as dobradiças, devolvi os pinos com 3 batidinhas, tudo como se nada tivesse acontecido. Saí novamente pelo portão frouxo e caminhei de volta para a caminhonete. Coloquei a bolsa no banco do passageiro, junto à caderneta. Respirei fundo. Sim, eu havia cometido um crime, mas não me sentia uma ladra. Eu me sentia uma soldado recuperando munição atrás das linhas inimigas. Era meia-noite. Diogo estaria pedindo sobremesa, rindo de como era fácil manipular a mãe. Liguei o carro. Que ele risse. Que ele aproveitasse seu crème brûlée. No dia seguinte, ele receberia uma ligação que marcaria o princípio do fim. Ao amanhecer do sábado, eu estava sentada na minha mesa da cozinha com a bolsa aberta. Os maços de dinheiro vivo, os documentos de contas estrangeiras, as cartas espalhadas como peças de um quebra-cabeça finalmente resolvido. Eu não havia dormido, mas não sentia sono. Sentia aquela energia vibrante de antes de concretar uma grande laje. Quando você sabe que uma vez que o concreto comece a correr, não há mais volta. Eu precisava de uma testemunha. Não podia fazer isso sozinha, porque Diogo é mentiroso e iria enrolar tudo. Eu precisava de alguém que tivesse amado Tomás tanto quanto eu. Alguém que visse a podridão antes que eu queimasse a casa. Liguei para Laura. São 6 da manhã. Ela atendeu assustada, achando que algo tinha acontecido comigo. Quero que você venha, filha. Eu disse firme. Agora. Sozinha. Não diga nada ao seu irmão. Você caiu? Está bem? Estou bem, só venha. É sobre seu pai e sobre o dinheiro. Ela chegou 20 minutos depois, despenteada e de calça de moletom. Ao entrar e ver o dinheiro e os papéis sobre a mesa de carvalho, ela parou estacada. Mãe, ela sussurrou. O que é isso? Você assaltou um banco? Não, eu respondi tranquila. Seu irmão? Sim, sente-se. Eu servi café e mostrei tudo a ela. A caderneta azul, a foto do relógio de Diogo sob a chuva e o pior. Coloquei as cartas na frente dela. Eu a forcei a ler o rascunho em que Diogo praticava como ameaçar o próprio pai. Eu vi como o reconhecimento se transformou em horror e depois em lágrimas. Aterrorizou-a. 40 anos, mãe, chorou Laura. Ele o fez acreditar que iria para a cadeia. Roubou a paz dele. Sim, eu disse. Roubou a vida dele e o nosso futuro. Este dinheiro é a pensão do seu pai, a herança dos seus avós, cada presente que você nunca recebeu porque ele o guardava. Está aqui. Laura me olhou com os olhos acesos de raiva e dor. Eu quero matá-lo, ela disse. Eu não repliquei. Nós não vamos matá-lo. Vamos destruí-lo legalmente, em público e para sempre. Mas eu preciso da sua ajuda. Hoje você fica aqui. Você será o reforço. Combinamos o plano. Laura se esconderia na despensa grande ao lado da cozinha, atrás de uma porta com frestas que lhe permitiria ver e ouvir tudo. Fui à garagem e peguei um spray de pimenta de defesa pessoal que eu guardava caso aparecessem cães agressivos. Entreguei a ela. Se ele tentar me tocar, eu disse. Se ele ficar violento quando a verdade sair, você sai. Eu aponto para os olhos dele, ela disse apertando o spray. Eu acreditei nela. Quando ela se escondeu na despensa, eu preparei o cenário. Fechei as cortinas e apaguei todas as luzes, exceto a luminária da sala de jantar. Eu queria um ambiente opressor, pequeno, como um confessionário. Depois, fiz a ligação. Era a performance mais importante da minha vida. Afundei os ombros, deixei a voz tremer. Coloquei nela todo o cansaço e o luto daqueles meses. Marquei. Alô? Atendeu Diogo no primeiro toque. Ele parecia animado. Diogo, filho. Deixei escapar um soluço na voz. Eu não aguento mais. Não dormi esta noite. A audiência, os advogados, as brigas. É demais. Eu sou uma velha, filho. Eu estou cansada. Silêncio. Eu quase podia ouvir o sorriso dele. Eu te disse, mãe. Ele respondeu meloso. Você não está bem.
Esse estresse faz mal para o seu coração. Você tem que soltar. Você tem razão, eu disse. Você tem razão em tudo. Eu estou confusa. Eu persigo fantasmas. Eu só quero que pare. Eu quero descansar. É tudo o que queremos para a senhora, mãe. Que descanse. Que esteja segura. Eu quero assinar os papéis. Eu murmurei. A curatela, a administração. O que você trouxer, traga. E eu assino tudo. Só me prometa que não vai me colocar em um asilo. Me deixe ficar na casa. Houve um pequeno ofego de alegria que ele tentou disfarçar. Claro, mãe, ele garantiu. Nós nunca quisemos colocar a senhora em um asilo, só ajudar com as contas. Eu vou esta noite. Levo o doutor Salgado para que tudo fique certo. Esta noite às 7, eu disse. Não se atrase. Se eu pensar muito, posso me arrepender. Estaremos lá, ele prometeu. Descanse, já está quase acabando. Eu desliguei. Minha mão não tremia. Já está quase acabando, repeti em voz baixa. Passei o resto do dia me preparando. Guardei o dinheiro e os documentos na bolsa e a coloquei sob a mesa, oculta pela toalha longa. Coloquei uma única caneta tinteiro pesada no centro da mesa. Nenhum papel, só a caneta. Sentei-me na cabeceira, na minha poltrona e esperei. As horas se esticaram. Às 6, Laura voltou e se meteu na despensa sem dizer uma palavra. Às 6:58, os faróis iluminaram a janela. Ouviram-se portas, risadas. Eles vinham celebrando. Vinham arrebatar de uma mãe sua dignidade e seus bens. E riam. A campainha tocou. Está aberta! Gritei com a voz rouca. Diogo entrou primeiro com um terno azul impecável, o cabelo lambido como um executivo de comercial. Atrás, vinha o doutor Salgado, carregando uma pasta com cara de quem estava ali apenas pela remuneração. Na mão de Diogo, inacreditavelmente, uma garrafa de champanhe Dom Perignon. Mãe! Ele bradou, entrando na sala de jantar meio às escuras. Por que você está no escuro? Economizando luz? Ele riu da própria piada. Deixou a garrafa no aparador. Nós a tomamos depois para comemorar, doutor. Sente-se. O advogado colocou um calhamaço grosso de papéis sobre a mesa, deslizando-os até mim. O ruído seco sobre a madeira foi o único som. O ar estava denso, como antes de uma tempestade. Olhei os documentos. Na primeira folha lia-se Acordo Voluntário de Curatela, uma forma elegante de dizer que eu entregava minha vida, minha liberdade e minha dignidade ao homem à minha frente. Assine. Mãe! Disse Diogo com a voz sedosa, mas com um fio de ansiedade. É só assinar aqui e eu cuido de tudo. A senhora não terá que se preocupar com mais nada. Nós pagamos as contas, cuidamos da casa, administramos as finanças. É só confiar em mim. Olhei para ele. Ele sorria, mostrando dentes demais. Para ele, eu não era sua mãe. A mulher que o ensinou a amarrar os sapatos, a arremessar uma bola. Eu era um obstáculo com prazo de validade. Peguei a caneta. Pesava, fria na minha mão. Eu a segurei sobre a linha de assinatura. A mão tremeu levemente, não de medo, mas por conter a raiva. Diogo inclinou-se para a frente, hipnotizado pela ponta da caneta. O advogado olhou para o relógio pensando no jantar. Abaixei a caneta até que a ponta tocou o papel e deixou uma gotícula de tinta. Parei, levantei o olhar. Sabe, filho? Eu disse com a voz suave. Eu passei 40 anos fazendo fundações e aprendi que, quando você constrói sobre uma mentira, mais cedo ou mais tarde a casa inteira desaba. Diogo franziu a testa. O que você está dizendo, mãe? Assine. Eu movi a mão, mas em vez de assinar, levei os dedos à borda inferior da mesa, onde horas antes havia fixado com fita um pequeno gravador. Eu o descolei e o coloquei em cima dos papéis. O que é isso? Perguntou Diogo, perdendo o sorriso. Eu apertei o play. A sala se encheu de estática e depois ouviu-se uma voz áspera como cascalho. O Estevão Kowalski veio à minha guarita na noite do acidente, dizia. Chorava, tremia. Me disse que devia dinheiro a gente ruim de jogo. Me pediu ajuda,
Me ditou a carta. Me disse para eu colocar que o vi tirar o pino. Disse que a mãe dele pagaria o que fosse. Diogo empalideceu. Olhou para o gravador como se fosse uma bomba. Ela era mole. A voz continuava. Disse que pagaria para salvá-lo. Ele cobrava toda semana. Usou meu nome como monstro, mas era ele. Sempre foi ele. Deixei tocar por mais alguns segundos. O suficiente para que o veneno se cravasse até o fundo. Depois, desliguei. O silêncio foi mais alto do que a gravação. Diogo abriu a boca, mas nada saiu. Olhou para o advogado. O doutor Salgado o encarou horrorizado, fechando devagar a pasta. Ele sabia que estava sentado ao lado de um criminoso. Eu me levantei. Não precisei me apoiar na mesa. Eu me ergui por completo. Senti-me novamente a mulher que carregava vigas no ombro. Fixei meus olhos nos dele. Você não só roubou o dinheiro, Diogo. Eu disse, firme. Você roubou a vida dele. 40 anos acordando pensando que o filho dele ia para a cadeia. 40 anos deitando-se rezando para que o chantagista não falasse. Ele tentou negar. Mãe, esse velho mente. Ele é louco. Não se atreva. Bati na mesa com o punho. A garrafa de champanhe tilintou. Não minta para mim de novo. Eu tenho os registros do banco, as fotos de você no estacionamento, as cartas que você escreveu de próprio punho. Eu peguei a bolsa de lona de debaixo da mesa e a virei. As notas, as cadernetas das contas no exterior e os rascunhos das cartas caíram sobre os documentos da curatela, enterrando-os. Seu pai morreu acreditando que você era uma vítima. Continuei com lágrimas queimando meus olhos. Morreu pensando que te protegia. Usou suas últimas forças para se arrastar até aquele banco por você. Ele pensou que você era um pecador que precisava de redenção. Ele se enganou. Você não é um pecador, Diogo. Você é um demônio. Você é um parasita que se alimentou do homem que te deu a vida. Diogo olhou para o monte de provas. Ele entendeu que o jogo tinha acabado. O choque transformou-se em algo retorcido. Pura desesperação. Seus olhos voaram para as cartas manuscritas, a arma do crime lançada sobre a mesa. Tudo foi rápido. Os pratos deslizaram. O champanhe rolou e se espatifou no chão. Ele não vinha em minha direção, mas sim em direção aos papéis. Queria destruí-los, engoli-los se fosse preciso. Me dê! Ele gritou. São meus! Agarrou um punhado de folhas, rasgando algumas. Ele se movia como um animal acuado, mas não foi longe. A porta da despensa se abriu de repente. Laura saiu. Ela tinha ouvido tudo. O rosto banhado em lágrimas, mas o olhar duro. Ela segurava o spray de pimenta com as duas mãos, apontando para o rosto dele. Afaste-se dela! Ela gritou. Afaste-se do meu pai! Diogo congelou, o papel semi-rasgado. Você estava aí. Ele gaguejou. Eu ouvi tudo, Diogo. Ela disse, avançando. Cada palavra. Eu sei o que você fez com o papai. Ele olhava de um lado para o outro. Estava cercado. O advogado tinha recuado até a porta com a mão na maçaneta, pronto para fugir. Você é doente, Laura cuspiu. E você vai pagar. Diogo soltou os papéis, desabou na cadeira. O ar lhe faltou. Parecia pequeno, patético. Eu me sentei novamente. Coloquei a caderneta azul em cima das notas. Acabou, filho, eu disse. O banco está fechado e a polícia está a caminho. O silêncio voltou a se apoderar da casa, interrompido apenas pela respiração ofegante de Diogo. Laura continuava com o spray em posição, sem se afastar do monte de provas. O doutor Salgado, encostado na porta, não sabia se ficava ou se fugia. Olhei para o corredor. Podem sair, eu disse em voz alta. A porta do quarto principal se abriu. Não era um fantasma, era o delegado Hernandes, seguido do meu advogado, o doutor Herrera. Eles estavam sentados ali no escuro há 1 hora, ouvindo tudo pelo microfone que eu havia escondido. Diogo levantou a cabeça. Ao ver o distintivo do delegado, seus olhos se arregalaram. Ele entendeu que aquilo não se resolveria com uma conversa familiar. Era o final da linha.
O delegado entrou sob a luz do lustre. Era um homem grande que eu conhecia há 20 anos. Olhou para Diogo como se fosse algo que tivesse encontrado sob a sola da bota. Diogo Ramos. Ele disse com a mão no cinto. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Diogo recuou, arrastando a cadeira. Não, espere, delegado. É um mal-entendido. É coisa de família. Minha mãe está confusa. Não parece mal-entendido, retrucou Hernandes, tirando as algemas. Parece confissão, chantagem, extorsão e ameaças. O doutor Herrera deu um passo à frente com uma pasta na mão. Olhou para o advogado de Diogo que tentava desaparecer. E é pior, acrescentou Herrera. Profissionalmente, temos registros das contas em Cayman. Os depósitos batem exatamente com as retiradas do meu cliente, Tomás Ramos. Isso é lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Receita Federal já estava avisada. Eles estavam muito interessados em saber como um funcionário que declarava cerca de 250 000 por ano tinha milhões de reais escondidos em contas offshore. Diogo olhou para o seu próprio advogado. Faça alguma coisa, ele suplicou. Pare isso. Eu sinto muito, disse o doutor Salgado, tirando os óculos. Eu não posso fazer parte disso. Você mentiu para mim. Disse que era um caso simples de curatela. Estou me retirando. Ele abriu a porta e foi embora, deixando-o sozinho. Diogo olhou para mim com o rosto desfeito. A arrogância tinha sumido. Só restava um homem assustado com a mão presa no pote de biscoitos. Mãe, por favor, ele chorou. Diga a eles para pararem. Eu sou seu filho. Você não pode deixar que me levem. Pense na família. Pense nas crianças. Eu olhei para ele. Pensei na família. Pensei no meu marido na chuva, de joelhos sobre o asfalto, em 40 anos de medo, em noites sem dormir e silêncios que queimavam. Você deixou de ser meu filho no dia em que escreveu aquela carta, eu respondi. O delegado o virou e colocou as algemas. O clique metálico soou definitivo. Eles o levaram em direção à porta. Laura, minha filha, o seguiu com o olhar, chorando, mas sem se afastar. Ela era forte, como eu. Espere, eu disse. O delegado parou. Fui ao aparador e peguei o talão de cheques. Eu o abri, peguei a caneta e escrevi um. Eu o rasguei e me aproximei de Diogo. Seus olhos brilharam de esperança. Talvez ele pensasse que era para pagar uma fiança. Deslizei o cheque no bolso do terno dele, junto ao lenço de seda que ele usara para fingir lágrimas no funeral. O que é isso? Ele sussurrou. 50? Eu respondi. É o saldo que a conta do seu pai tinha no dia em que ele morreu. Todo o resto você levou. E é exatamente o que você vale para mim agora. Use para comprar cigarros na prisão. Diogo olhou para mim e começou a gritar. Não de medo, mas de raiva. Velha inútil! Ele bramiu enquanto o colocavam no carro. Aquele dinheiro era meu! Eu merecia! Eu esperei que você morresse e você nunca morria. Eles fecharam a porta da viatura, abafando os gritos. Saí para o alpendre. As luzes azuis tingiam as árvores. Atrás da viatura, a caminhonete de luxo esperava. A porta se abriu e Lídia, a esposa dele, desceu vestida de cocktail com uma bolsa na mão. Ela viu o marido algemado, o delegado. Diogo, o que está acontecendo? Ela gritou. Ele roubou tudo, Lídia! Eu gritei. A casa, os carros, as viagens, tudo ele tirou da mãe dele. E agora o governo virá buscar. Lídia parou, olhou para Diogo com horror. Ela não correu para ele. Ela recuou. Ela sabia exatamente o que isso significava. O trem do dinheiro tinha parado. Ela olhou para ele não com amor, mas com pânico pelo seu próprio futuro. Eles o levaram. Lídia voltou para a caminhonete. Nem se dignou a me olhar. Os veículos se foram, deixando silêncio e fumaça. Os grilos retomaram seu canto. As folhas sussurravam. Laura saiu para o alpendre e se colocou ao meu lado. Ela pegou minha mão. Acabou, mãe. Ela sussurrou.
Respirei fundo. O ar estava limpo. Pela primeira vez em 6 meses. O peso no peito havia desaparecido. Sim, filha. Eu respondi, apertando a mão dela. Acabou. Voltamos para dentro. O dinheiro ainda estava sobre a mesa. As cartas também, mas já não tinham poder sobre nós. Eram apenas papel. Peguei a caderneta azul. Amanhã eu a queimaria. Amanhã eu começaria a vender a casa e a me mudar. Mas aquela noite eu ia dormir. Dormir como dorme quem já não deve nada. Olhei para Laura. Você está com fome? Eu perguntei. Sobrou frango frito. Ela sorriu em meio às lágrimas. Sim, mãe. Eu estou com fome. Nós nos sentamos e comemos sob a luz tênue. A casa parecia diferente. Não estava mais assombrada. Estava vazia, sim, mas era um vazio limpo, um espaço pronto para se encher de outra coisa. Eu havia perdido um marido, mas havia salvado minha dignidade. E em algum lugar eu esperava que ele estivesse olhando, que visse que já não precisava me proteger, que entendesse que a dívida tinha sido paga, não com dinheiro, mas com justiça. 50 hares não é muito, mas foi o preço da liberdade, e eu o paguei com prazer. 30 dias bastaram para desmontar uma vida que levou 40 anos para ser construída. A casa foi vendida em uma semana. Parece que bons alicerces e um piso de carvalho ainda valem algo, mesmo que as lembranças estejam manchadas. Ontem eu a percorri vazia pela última vez. O eco dos meus passos já não soava triste. Soava limpo. Não senti fantasmas puxando meus tornozelos. Eu só vi paredes que precisavam de pintura e um telhado que manteria a salvo o casal jovem que a comprou. Deixei as chaves sobre a bancada junto a uma garrafa de vinho. Espero que eles encham aquele lugar com melhores lembranças. Espero que criem filhos que saibam o valor da verdade. Eu me encontrei com Laura na entrada. Ela também parecia diferente, mais leve. A sombra do pai havia desaparecido. Diogo continuava no presídio do Estado, sem direito à fiança, considerado risco de fuga por suas contas no exterior. Sua esposa havia pedido o divórcio e levado as crianças para a casa da mãe, no interior de São Paulo. O império de mentiras dele desmoronou, tal como eu disse que aconteceria. Eu dei a Laura um envelope grosso. Dentro estavam os documentos de um fundo fiduciário. Peguei metade do dinheiro recuperado e o coloquei em nome dela e de seus filhos. Os estudos deles estavam cobertos. Suas primeiras casas também. Laura chorou ao ver os números. Tentou me devolver, dizendo que não queria nada manchado. Não está manchado, eu disse. É o legado do seu pai. É a única coisa boa que saiu de tudo isso. Use para dar a essas crianças a vida que ele sonhou. Ensine a elas que não é preciso mentir ou roubar para ser feliz. Ela me abraçou forte. Perguntou onde eu ia dormir se eu queria ficar na casa dela. Eu disse que não, que tinha outros planos, que eu precisava cumprir uma promessa. Dirigi até o cemitério Bosque das Acácias. Era um dia lindo. O céu azul doía nos olhos. O lamaçal do funeral já havia desaparecido. A grama estava verde, salpicada de flores silvestres. Respirava-se paz. Caminhar até o túmulo do meu marido me levou menos tempo do que eu esperava. A lápide já estava posta. Tomás Ramos, esposo e pai amado. Fiquei de pé, ouvindo o vento entre as árvores. Pensei no homem de olhar firme que havia prometido me amar na riqueza e na pobreza, e cumpriu a sua maneira. Ele me amou tanto que sacrificou sua paz. Amou-me tanto que me deixou carregar sozinha o peso do silêncio, acreditando que assim protegia a família. Peguei a caderneta azul do bolso. O dorso estava quebrado, as folhas dobradas. Pesava mais do que deveria, como se carregasse um bloco de chumbo por dentro. Ajoelhei-me sobre a grama e peguei meu isqueiro Zippo. O metal estava frio. Você foi imprudente, Tomás, sussurrei para a pedra. Terrivelmente imprudente. Pensou que me protegia, mas estava alimentando um monstro. Você tinha que ter me contado. Teríamos enfrentado juntos. Juntos. Eu teria virado o mundo de cabeça para baixo por você. Girei a roda do isqueiro.
A chama dançou com o vento. Mas eu te amo, eu disse com a voz embargada. Eu te amo mais do que posso dizer, e te perdoo. Perdoo os segredos. Perdoo as mentiras. Você fez o que achou necessário. Você era um pai protegendo o filho, mesmo que esse filho já fosse um lobo. Aproximei o fogo do canto da caderneta. O papelão queimou rápido, o azul ficou preto, as datas se curvaram. Vi desaparecer 1984, 1990, 2010. Os números de R5, 0 e MR5, 0 a MR5, 00. Os registros de 4 décadas de extorsão convertidos em cinza que o vento levou. Eu limpei a bagunça, Tomás. Eu disse, enquanto o último vestígio se desfazia. Tirei o lixo. Nosso filho não pode mais nos fazer mal. Não pode prejudicar mais ninguém. Você pode descansar. Não se preocupe com a polícia nem com os vizinhos. Está feito. Limpei meus joelhos. Senti-me leve, como se a gravidade tivesse diminuído. Descanse em paz, meu amor. Sussurrei. A gente se vê mais tarde. Eu me virei sem olhar para trás. Ali só restavam uma pedra e uma lembrança. O resto da minha vida me esperava no estacionamento. Ao lado da minha velha caminhonete, havia algo lindo. Um motorhome a diesel de 12 metros, branco, reluzente, com cromados, cozinha completa, um para-brisa imenso envolvendo a frente como óculos de sol. Por 30 anos falamos de um trailer. Íamos ver a Chapada Diamantina, os Lençóis Maranhenses, a Amazônia. Colocar os pés no mar. Sempre havia algo que impedia. Contas, obras, os problemas do nosso filho. Agora não havia mais impedimento. Passei minha bolsa de viagem do carro para o motorhome. Guardei minha caixa de ferramentas no compartimento lateral. Coloquei uma foto emoldurada de Tomás no painel, junto ao GPS. Subi para o assento do motorista. Era alto, acolchoado. Girei a chave. O motor ligou com um rugido profundo que fez tudo vibrar. Soou a liberdade. Verifiquei espelhos, indicadores, tanque cheio, água cheia, a geladeira com comida decente. Eu tinha 80 anos. Não tinha casa, não tinha marido. Tinha uma filha que eu deixava para trás e um filho que eu não queria ver nunca mais. Eu tinha milhões de reais no banco e um país inteiro pela frente. Tirei o freio. O veículo avançou ansioso. Saí do cemitério e peguei a estrada. O asfalto se estendia como uma fita cinza em direção ao horizonte. Olhei pelo retrovisor. Eu já não via a casa velha com seus cantos escuros, nem o banco com sua porta dos fundos, nem o filho que me traiu. Eu só via a estrada se afastando. Eu acelerei. Pela primeira vez em 40 anos, eu não estava construindo para os outros, nem encobrindo erros alheios, nem preocupada com folha de pagamento, seguro ou chantagem. Eu estava apenas dirigindo. Olhei para a foto no painel. Nós vamos para o mar, Diogo, eu disse, como prometemos. Olhei para a frente e, pela primeira vez em muito tempo, senti-me livre. A lição mais valiosa que aprendi aos 80 anos não é como ganhar dinheiro, mas o custo de encobrir. Meu marido passou 4 décadas protegendo nosso filho das consequências, mas, na verdade, alimentou um monstro dentro de casa. O amor sem razão não salva ninguém, apenas prolonga a tragédia. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor do que uma mentira reconfortante. Não deixe que a palavra família force você a aceitar o abuso. Às vezes, o ato de amor mais corajoso é deixar que quem você ama enfrente a lei e a própria consciência. Se a jornada desta mulher em busca de justiça tocou seu coração, deixe o seu like para que eu saiba que não estou sozinha. Inscreva-se no canal para me acompanhar nas próximas rotas rumo à liberdade. Você já descobriu um segredo devastador sobre alguém que amava.